Doutor Gustavo Bassini, duas dúvidas que sempre permeiam as mentes de todas as pessoas. Direito de família. Na divisão de bens, numa separação, a mulher tem direito a ficar com 50%? Como é que funciona? E um filho adotado com registro, legalmente, ou sem registro, apenas pegou para criar. Como é que funcionam essas duas formas? Na primeira pergunta sua, bom dia a todos. Na sua primeira pergunta, a primeira coisa que tem que ser verificada é o regime de bens do casal. Porque o 50% ele é quando você tem o regime da comunhão parcial de bens, sim, ou seja, depois do que se casou, tudo é dos dois. E aí as coisas são divididas meio a meio. Mas hoje no Brasil nós temos 4 regimes, isso está um pouco complicado no Código Civil. Na comunhão universal, que é aquela onde se une tudo, que é uma coisa muito em desuso hoje no país, não se casa mais. Na comunhão universal tem direito a metade de tudo e ainda se é herdeiro, né? É importante a gente frisar que o cônjuge, a pessoa casada ou a pessoa em união estável, ela é meeira, porque ela tem a metade, e ela também é herdeira. Então, se a outra pessoa vier a falecer, ela não só tem a metade do que é o direito dela, mas ela também vira herdeira também. Perfeito. E no caso de filho adotado, com registro ou sem registro? Fazendo só um parênteses aqui em relação à pergunta anterior, sim, que no casamento de separação total de bens, aí a pessoa não vai ter os 50%. Sim, aí ela vai ter os bens que estão no nome dela. Isso o regime é o de separação total de bens. Isso é uma coisa importante a gente frisar. Só os bens que estiverem em nome dela, aí ela leva. Aí ela leva. É a separação total de bens. Muito bem. O senhor falou que nós temos 4 regimes hoje? São 4 regimes. É a comunhão universal de bens, sim, é a comunhão parcial de bens, é a separação total de bens, e no Código Civil último a gente adotou um regime de bens novo chamado comunhão parcial dos aquestos. Sim. É um regime híbrido, misturado, que não pegou, não vingou. Mais uma daquelas coisas do Brasil que está na lei, mas não vingou. Com certeza. Antigamente, quando você não especificava o regime de bens, era o regime da comunhão universal. Hoje, o correto, se você não falar nada, é da parcial. A comunhão parcial de bens, Muito bem. Então você preste muita atenção quando você for fazer a especificação do regime do seu casamento, não é isso? Agora, quando se adota uma criança com registro legalmente, né, dentro da lei e tal, ou quando você pega apenas para ajudar alguém, pega apenas para criar, para tomar conta, como é que funciona no tocante à herança? Essas pessoas que pegam uma criança para tomar conta, um alerta muito importante de fazer é o seguinte, que elas não têm a adoção correta, então elas têm que procurar os canais legais e procurar proceder essa adoção para um dia não tomar uma surpresa de bater um oficial de justiça na porta com uma ordem do juiz, com o pai biológico, a mãe biológica querendo pegar essa criança de volta. Pode acontecer. Isso pode acontecer. No caso dessa adoção que a gente costuma chamar de adoção brasileira. Sim. A pessoa pega para criar ou pega e registra como se filho fosse. Mas, no caso de um falecimento, o que a gente tem que ver é o seguinte, a nossa Constituição brasileira ela diz que não pode existir diferença entre as crianças. Então, a criança adotada legalmente, ilegalmente, qualquer criança que tenha o caráter de filho, ela vai ter todos os direitos de herança, concorrendo com todos os outros filhos. Então, você não precisa se preocupar. Se você adotou uma criança, mesmo que não tenha registro, mas o bom é ter, procure regularizar, isso, a parte legal dessa adoção. Mas, pegou como filho, filho vai ser na hora de dividir a herança. Ainda bem, né, doutor Gustavo? Isso aí. Com certeza. Repetindo o site do Dr. Gustavo, www.direitodefamilia.com.br. Pode entrar, pode perguntar, que você vai receber a resposta imediatamente. Não é isso? Doutor Gustavo, obrigado pelas suas informações. Bom dia. Sucesso, viu? Bom dia a todos.